Ó, gente, nós queremos falar um pouco aqui sobre o espírito. O que é o espírito do homem? Porque hoje nós vemos alguns religiosos dizem que o espírito abaixa no centro espírita, que o espírito não morre, na mesma hora fala que é a alma que não morre. É claro que o espírito, segundo a Bíblia, não morre mesmo. O espírito é fôlego, fôlego de vida. Nós queremos deixar bem claro aqui o que é espírito. O que a Bíblia diz sobre espírito? Porque a palavra espírito, ela aplica tanto ao fôlego, som, espírito, corpo, semelhante aos anjos e aos demônios, também é espírito. No caso do homem, qual é o espírito que o homem tem? E quando que ele terá realmente um corpo espiritual? Porque atualmente o homem não tem corpo espiritual, o homem tem corpo carnal. Agora, quando o mundo acabou em água, nós temos aqui a declaração que mostra, fica claro aqui que o espírito não é outra coisa senão o oxigênio que nós respiramos, fôlego de vida. Então veja bem, de acordo com Gênesis capítulo 7, versículo 22, quando ocorreu o dilúvio, Deus eliminou todo ser vivente, com exceção dos animais marinhos, declara, tudo que tinha fôlego, capítulo 7, versículo 22, Gênesis, tudo que tinha fôlego de espírito, de vida, em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Tudo que tinha fôlego de espírito em seus narizes, que estava no seco, morreu. Então note bem, a palavra espírito, no caso o homem, o espírito que o homem tem, é apenas fôlego de vida. Para deixar bem claro isso, nós encontramos aqui o texto em Eclesiastes, o texto de Eclesiastes, capítulo 3 do livro de Eclesiastes, declara o seguinte, a respeito do espírito do homem. Eclesiastes 3, versículo 19, declara o seguinte, só para as pessoas notar que o espírito do homem não é nada disso que eles falam, que abaixa no centro, tal, que o espírito fulano está rezando para o espírito fulano, ou para a alma, quer dizer, argumento que coisas que não vai funcionar, não vai acontecer nada, coisas que realmente vai gorar, porque não é verdade essas coisas que eles falam. No capítulo 3 do livro de Eclesiastes, versículo 19 declara, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, quer dizer, o mesmo espírito. O homem e o animal têm o mesmo espírito, o mesmo fôlego. Quando a pessoa dá o último respiro, quando está morrendo, deu o último respiro, morreu. Saiu o fôlego de vida, naquele dia perecem os pensamentos. Olha o que diz a continuação do texto. No versículo 19, lê novamente. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Não é nenhuma. Porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. E todos são pó, e todos ao pó tornarão. A única diferença que nós posteriormente vamos ver é que os seres humanos, Deus promete ressuscitá-los. Os animais não. Mas quando morre o homem, o animal,
é bem semelhante. Naquele dia perece seus pensamentos. Está aqui, ó. Versículo 20. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Esta é a situação do homem. Agora, corpo espiritual, os únicos que têm corpo espiritual são os anjos, os demônios e o homem que for, quando alcançar o reino eterno, vai ter corpo espiritual também, porque de acordo com Lucas, capítulo 20, versículo 35, declara: os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a vida eterna serão semelhantes aos anjos, quer dizer, vão ter um corpo semelhante ao dos anjos, mas atualmente o homem é mortal e ele não tem um corpo espiritual, tem apenas espírito, o oxigênio, tem o fôlego de vida, que é uma das definições da palavra espírito, é o que o homem tem, o oxigênio. No capítulo 9, aqui do livro de Eclesiastes, versículo 5, declara, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória foi entregue ao esquecimento. Quer dizer, o homem depois de morto, depois caiu lá na tumba, colocaram lá no sepulcro, caiu lá na tumba, só Deus para tirá-lo de lá. Não tem nenhuma recompensa, está entregue aos cuidados divinos. Apesar que, pela misericórdia divina, vai chegar o dia que os mortos vão ressuscitar. Mas o homem mesmo se recompensar com o seu poderio, os governantes com o seu poderio militar, com seus recursos humanos, não pode fazer nada para o morto. Morreu, morreu. Só Deus. Então é por isso que a Bíblia aqui declara que eles não terão nenhuma recompensa, quer dizer, eles não podem se recompensar a si próprio. E continua o texto, versículo 6, até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, já não tem parte alguma nesse século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. E continua no versículo em seguida, declara, versículo 7, vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Então veja bem, e continua aqui, olha, o versículo 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, e nem ciência, e nem sabedoria alguma. Toda pessoa morre, coloca no túmulo, apesar que alguns que têm dinheiro mandam embalsamar o corpo, ou às vezes colocam uma estátua na praça, imitando aquela pessoa, mas isso não vai resolver nada, a pessoa realmente morreu. A única coisa que ela pode esperar depois disso é a ressurreição. Então, o espírito do homem, o homem é apenas fogo, o espírito do homem é apenas fogo. Naquele dia, quando ele morre, sai o fôlego e a carne volta ao pó, e naquele dia perece seus pensamentos. Agora, depois da ressurreição, de acordo com o livro de Neemias, de acordo com o livro, de acordo com a Bíblia aqui, declara que vai haver o dia da ressurreição em que os mortos ressuscitarão. O livro é o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão.
uns para vergonha e desprezo eterno, e outros ressuscitarão para ganhar a vida eterna. Aí é que a pessoa poderá ter um corpo espiritual semelhante ao corpo dos anjos, como está em Lucas capítulo 20, versículo 35 e 36, que declara: os que foram havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a vida eterna, não se casam e nem serão dados em casamento, porque já não podem mais morrer, mas serão filhos de Deus, porque serão semelhantes aos anjos. Está lá no livro de Lucas, falando exatamente isso. Então, é só nessa ocasião que a pessoa vai ter realmente um corpo espiritual semelhante ao corpo dos anjos. Mas, atualmente, o corpo que o homem tem não é corpo espiritual, é um corpo carnal. Mas, quando ocorrer a ressurreição, aí o homem vai realmente adquirir um corpo, o salvo, porém, vão adquirir um corpo semelhante ao corpo dos anjos. De acordo com como está aqui no livro de Lucas, eu vou ler aqui ainda esse texto de Lucas, que declara, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, não hão de casar-se, nem ser dado em casamento, porque já não pode mais morrer, pois são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Portanto, é nessa ocasião que as pessoas podem adquirir um corpo espiritual. Mas no momento, todo ser humano tem apenas, como espírito, ele tem apenas um oxigênio que quando desce a tumba, quando morre, sai da último respiro. Naquele dia perecem seus pensamentos. A única coisa que fica viva dele é as suas obras, para se ele é realmente uma pessoa que é dedicada a Deus, né? Se era um servo de Deus, suas obras fica escrita no livro da vida. Ou aqueles que eram dedicados a Deus, que rebelaram contra Deus, as suas obras também ficam no livro da morte, para depois da ressurreição receber realmente o castigo, porque de acordo com Lucas capítulo 12, versículo 48 47 e 48, declara: o servo que soube a vontade do seu Senhor e nem fez conforme a sua vontade, vai ser castigado com muitos castigos, receber muitos açoites. É os ímpios que vão ser castigados, serão servos de Deus que soube a vontade do seu Senhor não alcançam. Os outros que perseveraram fiel até o fim, a sua vida ficou escondida com Cristo em Deus, vão ressuscitar para ganhar a vida eterna. Mas o grande número de ímpios que nunca tiveram conhecimento de Deus terá como recompensa apenas a morte, dormindo um sono perpétuo na morte e nunca vão acordar mais, de acordo com Jeremias capítulo 51, versículo 39 e versículo 57, de acordo com Isaías capítulo 13, capítulo 26, versículo 13 e 14, e de acordo com Daniel 12, versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, não é todos não. Portanto, o plano de Deus para com os seres humanos. Essa história das pessoas ficarem inventando filosofia errônea, dizer que o espírito do homem, que abaixou lá no centro, que ninguém se perde, que ninguém morre, tudo são filosofias diabólicas só para levar as pessoas para a desgraça da perdição. Muito obrigado.